O que é que a gente teve de mais importante em direito do processo penal e que é questão de prova que já caiu em prova de primeira, segunda fase, prova oral e que eu preciso saber? Bom, essa é a ideia de fazer com que você revise rapidamente os julgados mais importantes, direito processual penal de 2025 para concursos públicos. Eu me chamo Felipe Duque, sou seu professor aqui em Direito e estou à disposição do que você precisar, inclusive se esse projeto vai continuar para outras matérias ou não, porque esse tende a ser nosso último vídeo, a não ser que você comente aqui que quer que eu faça também de outras disciplinas e o estratégia adira, né? A gente vai continuar. Mas aqui eu estou me despedindo desde já. Uma grande satisfação fazer essa grande retrospectiva com os senhores. Beleza? Se inscreve aí no canal, comente, de verdade, eu leio, né? E quero também aproveitar para que você aproveite a nossa promoção de início de ano de estratégia, para que você entre aqui também e seja nosso aluno. Olha, o primeiro julgado, muito importante, é um julgado do Supremo sobre a apreensão de celular e acesso aos dados, que é o tema 977 do STF. A decisão importantíssima do Supremo é sobre celular. Primeiro ele vai dizer o seguinte: a mera apreensão de um celular, ela não está sujeita à reserva de jurisdição, mas o acesso aos dados, ele deve observar regras diferentes. Primeira hipótese, vamos lá. Se há um encontro fortuito de um celular, o acesso aos dados para esclarecer a autoria ou identificar o proprietário não depende de um consentimento ou de uma prévia decisão judicial, desde que seja justificada posteriormente. Isso é muito importante. Segunda hipótese, se um celular é apreendido lá no caso do artigo 6º do Código de Processo Penal ou até no caso de flagrante. Aí, nesse caso, o acesso ele depende de um consentimento expresso do titular desse celular ou de uma prévia decisão judicial que justifique a proporcionalidade. Ou seja, a autoridade policial, ela pode, inclusive, até preservar esses dados antes de uma autorização judicial, desde que ela justifique posteriormente. E essas teses, é muito importante ressaltar, elas só produzem efeitos prospectivos, né? Ou seja, para frente, ressalvados todos os pedidos que tenham sido feitos até o encerramento desse julgamento. Foi o tema 977 de junho de 2025, muito importante do Supremo Tribunal Federal. O segundo julgado, muito importante, e que ele já foi comentado aqui extensivamente no canal, é sobre o reconhecimento de pessoas, que é o tema 1258 do STJ. E foram 6 teses fixadas sobre esse reconhecimento de pessoas. A primeira tese é que aquelas regras que estão lá no artigo 226 do Código de Processo Penal, elas são obrigatórias, tanto na fase de inquérito quanto em juízo. E o reconhecimento inválido, ele não pode servir de lastro nem para condenação, nem para prisão preventiva, nem para receber denúncia, nem para pronunciar a pessoa. Segunda tese, você devem ser alinhadas as pessoas que são semelhantes ao lado desse suspeito, né? E se houver uma discrepância acentuada disso, isso pode esvaziar a confiabilidade probatória. Terceira tese, o reconhecimento de pessoas é uma prova irrepetível, ou seja, um reconhecimento falho ou um reconhecimento viciado, ele contamina a memória desse reconhecedor e isso esvazia a certeza de um procedimento posterior. Quarta tese, o magistrado ele pode se convencer a partir de provas ou até de evidências que sejam independentes, que não guardem relação de causa-efeito com esse ato viciado. E a quinta tese, que mesmo o reconhecimento válido, ele deve guardar congruência com as demais provas existentes. Por fim, a sexta é desnecessário o procedimento formal quando não se tratar de apontamento de desconhecido, mas sim de uma mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. Esse é o tema 1258 do STJ, ele é bem cara de prova e muito importante. O terceiro julgado muito importante é sobre a remissão da pena pela leitura. O tema 1278 do STJ. O STJ decidiu que a leitura ela pode resultar na remissão de pena com fundamentos no artigo 126 da Lei de Execução Penal, desde que observados requisitos para validação. Agora, importante, não pode ser acolhido
o atestado realizado por profissional contratado por este apenado. Ou seja, é necessária uma avaliação por uma comissão oficial instituída pelo juízo da execução. Esse é o tema 1278, ele é muito importante na lei da execução penal. O quarto julgado, muito importante, ele fala sobre a remissão por cuidados maternos. O STJ decidiu que as mulheres presas, elas têm direito à remissão de pena pelo período dedicado aos cuidados dos seus filhos na unidade prisional. E a fundamentação do STJ foi a interpretação extensiva do termo trabalho, que está lá no artigo 126 da Lei de Execução Penal, dizendo que se inclui aí os cuidados maternos. Então ela diz que a amamentação e cuidado materno, eles são reconhecidos como formas de trabalho para remir a pena. E, obviamente, também uma questão de desigualdade de gênero que deve ser considerada nas decisões judiciais. O quinto julgado, muito importante, é sobre o ANPP. E o tema 1303 do STJ disse que a confissão ela não precisa ser prévia. Como assim, professor? Nós tivemos duas teses muito importantes. A primeira diz que a confissão, na fase de inquérito policial, não constitui uma exigência do artigo 28A do Código de Processo Penal para o cabimento do ANPP. Ou seja, é inválida a negativa de uma formulação da proposta baseado em sua ausência. E a segunda tese é que a formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura do acordo perante o próprio Ministério Público, após a ciência e a aceitação da proposta pelo beneficiado. Ou seja, a confissão ela pode acontecer na hora de assinar o acordo. Não precisa ter confessado antes. É o tema 1303 do STJ. Um outro julgado muito relevante é sobre as guardas municipais, né? O STJ decidiu que as guardas municipais podem realizar busca pessoal. Então, é constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo e comunitário, o que se exclui apenas a atividade de polícia judiciária. Então, guardas municipais podem sim realizar busca pessoal numa via pública quando houver fundada suspeita de uma prática delitiva. E essa fundamentação do STJ ela deriva da interpretação do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Só não invente de fazer atividade de polícia judiciária. Por fim, o tema 1343 do STJ, que trata da regressão cautelar de regime, né? Lei de execução penal. O STJ ele decidiu que o juízo da execução ele pode determinar a regressão cautelar de regime prisional sem prévia oitiva do apenado, né? E isso é interessante porque ele falou, escutar o apenado, a oitiva do apenado, é apenas para regressão definitiva. E aí a fundamentação foi, olha, primeiro, a regressão cautelar é uma medida de caráter provisório. Segundo, isso está autorizado pelo Poder Geral de Cautela do juiz da execução. E terceiro, você pode ser aplicada mediante, claro, uma fundamentação idônea até que seja apurado definitivamente a falta que ele cometeu. Então esse foi o tema 1347 do STJ, muito importante. Olha, eu queria agradecer novamente vocês aqui, agradecer imensamente essa retrospectiva. Espero que vocês tenham gostado, a gente está chegando aqui no final. Se vocês, enfim, quiserem comentar para a gente fazer de outras matérias, comente aqui embaixo. Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos, vamos lá.